Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula. Essa aula falando sobre composição de movimentos. É uma aula de resolução de exercícios. Esse conteúdo está na apostila 2, é a aula número 30, composição de movimentos, página 136. Então, o primeiro exercício, uma escada rolante move-se com velocidade de 1 metro por segundo em relação ao solo para cima. Então, nós vamos adotar aqui convenção de sinal. Então, para cima, vamos considerar positivo. Então, a velocidade dessa escada em relação ao solo, vamos considerar mais 1 metro por segundo. Um garoto move-se em sentido contrário ao da escada, com velocidade de 2 metros por segundo, relativamente a ela e para baixo. Então, a velocidade do garoto em relação à escada, nós vamos considerar menos 2 metros por segundo. Então, na resolução desses exercícios, nós vamos utilizar apenas essa convenção aqui, que fala sobre a velocidade relativa de um elemento em relação ao outro, é igual a velocidade relativa de A, não coloco nada, estou tendo como referência o solo, então velocidade A em relação ao solo menos velocidade B em relação ao solo. Isolando a velocidade A em relação ao solo, eu tenho menos VB, passa para o outro lado, mais VB. Então, esse A e B são as referências que é dado no nosso exercício. No nosso caso aqui, nossa referencial é o garoto, a escada, a escada rolante e o solo, que sempre vai existindo. Ou a margem de um rio, num outro exercício. Então, nós temos aqui que a velocidade do garoto em relação ao solo, então nosso VA aqui vai ser a velocidade do garoto, é igual a velocidade do garoto em relação à escada, mais da escada em relação ao solo. É o que eu coloquei aqui. Velocidade do garoto em relação ao solo, lá eu não coloco, a barrinha é essa, tá? É igual a velocidade do garoto em relação à escada, mais velocidade da escada em relação ao solo. Então, nós sabemos aqui, ó, como está na mesma direção o deslocamento da escada e do garoto, então nós só vamos fazer a soma algébrica aqui. No entanto, vamos levar em consideração o sinal lá que nós adotamos. Tá bom? Então, velocidade do garoto em relação à escada, 2 metros por segundo para baixo, então vamos considerar menos. Velocidade da escada em relação ao solo é 1, consideramos mais, então ficou menos 2 mais 1. A velocidade do garoto em relação ao solo é menos 1 metro por segundo. Vamos para o exercício número 2 agora. O barco desenvolve uma velocidade constante em relação à água de módulo 12 metros por segundo. A correnteza move-se em relação à margem com a velocidade de 5 metros por segundo. Determine o módulo da velocidade do barco em relação à margem nos seguintes casos. Item A, barco no sentido oposto da correnteza. Então, nós vamos utilizar nossa regrinha aqui, né? Então, ele está pedindo, determine o módulo da velocidade do barco em relação à margem. Então, a margem vai ser nosso solo. Então, a velocidade do barco, que é o A, vai ser igual a velocidade do barco em relação à correnteza, mais velocidade da correnteza. Estão no mesmo sentido, tudo bem? Então, nós só vamos fazer a substituição aqui, ó. Velocidade do barco em relação à correnteza, 12 metros por segundo. Velocidade da correnteza, 5 metros por segundo. Eles estão barco no sentido oposto da correnteza. Então, vamos considerar um positivo, outro negativo. Então, velocidade do barco em relação à correnteza. Peguei essa formulinha aqui, substituí. Agora embaixo eu vou isolar. Então, ficou velocidade do barco, é o que a gente está querendo, em relação à margem é igual a velocidade do barco em relação à correnteza mais velocidade da correnteza. Vamos substituir adotando a convenção de sinais. Aqui 12, considerei a velocidade do barco como positivo, então a velocidade da correnteza vai ser negativa. Então caiu. Que velocidade do barco? 7 metros por segundo. Tudo bem tranquilo na mesma direção. Agora no item B. Vamos considerar que o barco ele se movimente perpendicularmente à correnteza. Então, o que nós temos aqui? Ó? Velocidade do barco em relação à correnteza está numa direção perpendicular, que é a velocidade da correnteza, tudo bem? Então, velocidade do barco em relação à correnteza é igual a velocidade do barco menos a velocidade da
correnteza passa por outro lado, então tem aqui, ó, quem que é esse cara aqui, ó, velocidade do barco. Quem que é a velocidade do barco? É a velocidade do barco em relação à correnteza mais velocidade da correnteza. Olhando aqui, ó, verifico que essa velocidade mais esta daqui, ó, conforme a gente faz a soma vetorial, a velocidade do barco é representada por esse vetor, ele representa uma hipotenusa nesse triângulo, então é só aplicar Pitágoras. Então nós temos que a velocidade do barco é a raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, então ficou 12 ao quadrado 144, 5 ao quadrado 25, 144 mais 25 dá 169, e raiz quadrada de 169 é 13. Então, a velocidade do barco é 13 metros por segundo. Aí encerramos esse exercício. Pessoal, então, próxima aula nós continuaremos com a aula 31. Fique com Deus e até a próxima.